Oi, minha gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso projeto Tintim por Tintim. E hoje nós vamos ver o capítulo 5 do livro que estamos resumindo, Quando Pecadores Dizem Sim. Esse aqui é o livro e hoje nós vamos ver o capítulo 5. O título do capítulo 5 é A Misericórdia Triunfa sobre o Juízo. E o subtítulo é Como Tornar Agradáveis os Dias e os Anos. O autor ele começa esse capítulo 5 falando da história de Gordon e Emma, tá? Gordon ele era um jovem, né? Emma também uma jovem, e ele queria muito ser pastor. E ele vê que a oportunidade no pastorado para um homem casado era bem melhor. Então, ele decidiu se casar com Emma. Só que na própria lua de mel, ele já foi logo dizendo que se casou com ela apenas por causa do pastorado. E aí, é uma história de muita amargura, né? Eles tiveram vários filhos e chegou um certo tempo que Emma, ela dormia com as suas filhas e ele dormia no quarto dele, separado, né? E é uma história, assim, de amargura realmente, bem triste, assim, de se ver. Porque foram longos anos, né? Ela vivendo tudo isso, todo esse processo. E a gente volta para vocês verem o final dessa história, porque essa é uma história de misericórdia. E já eu venho contar aqui o final para vocês. Mas enquanto isso, vamos ver um pouquinho sobre a misericórdia de Deus, que significa a sua bondade, o seu perdão, paciência. É isso que significa a misericórdia de Deus. E o autor vai dizer que a misericórdia muda o sabor dos relacionamentos. Então vamos ver um pouquinho sobre isso. Essa misericórdia, ela deve ser passada, né? É uma misericórdia que Deus tem para conosco, e Ele nos instrui que essa misericórdia deve ser passada. E aí a gente vai ver isso lá em Lucas, capítulo 6, verso 36. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Então, essa misericórdia, a gente tem que passar ela. Não apenas receber de Deus, mas também passar essa misericórdia que nós recebemos do nosso Pai. Leia aqui comigo o segundo parágrafo da página 74 do livro. A misericórdia toma pessoas capazes de guerrear por causa de um tubo de creme dental e assentos de vasos sanitários e faz com que a visão dessas pessoas seja ampliada de modo a incluir o Salvador. A misericórdia confronta o pecador envolvido em autocomiseração e protegido pelo orgulho, mostrando-lhe a saída das trevas para a luz. A misericórdia nos inspira a deixar para trás o poder e o domínio do amor próprio, para atingirmos os princípios mais nobres e benevolentes de nossa nova natureza. Deus, ele se relaciona conosco apesar dos nossos pecados. Apesar de todo o pecado que cometemos, Deus, ele se relaciona conosco. E o seu amor, ele se expressa em bondade e misericórdia antes do nosso erro. Você entende? Ele se relaciona conosco apesar do nosso pecado. E isso já é um exercício de misericórdia, de bondade, antes dos nossos erros. Entende agora? Apesar do nosso pecado. Na página 78, o autor ele vai nos mostrar aí alguns pontos de misericórdia na prática de quando somos atacados. Então, eu vou dar 2 exemplos aqui para vocês. Aprenda a amar como a Bíblia nos diz em 1 Coríntios 13, sendo paciente e benigno, sem ressentimentos. E memorize e aplique este sábio conselho de Tiago, que é aquele que diz: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. E aplicar aos diversos conflitos de nossas vidas. Então, esses são 2 dos exemplos que o autor ele traz de forma prática de quando formos atacados. Você já ouviu falar na justiça própria? É aquele senso de superioridade moral que nos revela como acusadores da pecaminosidade de outras pessoas. E aí agora, tendo dito tudo isto, tendo visto um pouco sobre a misericórdia de Deus, vamos ver
como é que terminou essa história de Gordon e Emma? Será que eles se reconciliaram? Como é que foi? Vamos lá. O casamento terminou de modo triste e doloroso após 40 anos. E aí ele vai dizer que nos anos posteriores ao divórcio, Emma enviou uma carta de aniversário e cartas para Gordon, chamando de volta para Deus o homem solitário e rebelde. Ela estava provando a agradável alegria de um relacionamento profundo com o pai e desejava cada vez mais que Gordon experimentasse aquele relacionamento por si mesmo. A gente vê toda uma família desamparada, né? Porque eles se separaram. Um ministério desperdiçado, um ministério pastoral, que já foi embasado numa mentira. E a gente vê tamanha destruição que foi isso. Só que aqui ele vai dizer que o Senhor foi misericordioso com Emma. E logo após, né, ter se casado e ter começado a passar por tudo que ela passou, ainda assim ela confiava no Senhor e ela se apegava no Senhor. E a carta que ela manda, né, depois de todos os acontecimentos, depois de terem se divorciado, é chamando-o de volta a olhar para Cristo. O Senhor teve misericórdia de Gordon e ele se voltou para o Senhor. Respondeu a esse chamado, né, que ela fez em sua carta, e ele respondeu à carta de Emma. Ele reconheceu a destruição que causou, né, todos os seus pecados, e ele escreveu uma carta para ela confessando, né, os seus pecados, os seus erros, e ela respondeu essa carta. E ela responde assim: tenho um misto de emoções ao ler sua carta. Senti tristeza enquanto lembrava os muitos anos difíceis. Mas também fiquei feliz pela obra que o Espírito de Deus está fazendo em sua vida. Feliz por saber que você está se referindo aos seus erros de modo tão franco, pedindo-me perdão. Feliz também porque você está compartilhando com seus filhos. Gordon, eu perdoo. Eu perdoo por não me amar como Cristo amou a igreja e por desonrar nossos votos de casamento. Embora muitas lembranças de nosso casamento me entristeçam, eu as entreguei ao Senhor e guardei meu coração das desolações da amargura. Exulto na misericórdia de Deus, porque apesar de nosso casamento ter fracassado, todos os nossos filhos servem ao Senhor fielmente. Deus usa a confissão e o perdão para trazer cura. Confio em Deus que isso será verdade para nós dois. Eles não se reconciliaram, mas a gente vê essa mudança que começa a acontecer na vida de Gordon, né? A partir das cartas, né, que a sua ex-esposa escrevia para ele. Então, havia ali a misericórdia de Deus na vida dela e a gente consegue ver esse reflexo, né? Então, ela passou essa misericórdia, assim como a gente falou nesse capítulo, de você passar a misericórdia. Assim sucedeu com Emma. Emma, ela recebeu a misericórdia do Senhor e Emma, ela passou essa misericórdia. Só para finalizar, eu quero ler algumas palavras de Shakespeare, que tem na última página desse capítulo, que diz assim: a natureza da misericórdia jamais se esgota. Ela goteja como chuva benéfica do céu, que cai sobre a terra. É 2 vezes bendita. Abençoa aquele que dá e aquele que recebe. Então, eu finalizo assim o capítulo 5 do livro Quando Pecadores Dizem Sim. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse capítulo, que contou, né, brevemente a história de Gordon e Emma. Talvez não aquele final que a gente esperasse, mas o final que foi escrito por Deus, trazendo aprendizado e misericórdia na vida de ambos. E a gente sabe que Emma passou por todo o sofrimento, mas que o Senhor foi misericordioso com a sua vida. E isso respingou em nós, porque trouxe também esse ensinamento para nós. Então, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse capítulo. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir o vídeo, compartilha aí com alguém que você sabe que também tem interesse nesses resumos.
E é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Nós temos aqui vlogs, rotina, maternidade e muito mais. Então é isso. Eu espero você no nosso próximo episódio do Tintim por Tintim. Tchau, tchau.